Um cavaleiro sagrado é julgado pelo crime de ter matado uma deusa e levado todos os seus homens à morte. Ele então é condenado a se tornar um herói, mas diferente neste mundo, um herói ele é forçado e revivido várias vezes para lutar batalhas em qual ele não tem como recusar. O anime começa com um garoto carregando um caixão, ele acaba tropeçando e um bicho meio esquisito vem vindo atrás dele. O garoto então se levanta e começa a correr novamente enquanto dois cavaleiros estão sendo massacrados por essas criaturas estranhas. E o padre e o cavaleiro estavam escondidos enquanto o garoto continuava correndo do monstro. O cavaleiro comenta que eles têm que resgatar o caixão, mas o padre fala que não, pois eles têm que fugirem. O garoto já está exausto e já não consegue mais correr. O paladino entra em forma de batalha, mas acaba sendo devorado e o padre aproveita para fugir. O garoto acaba sendo arremessado em um tronco de árvore e é quase devorado pelo monstro e tenta se esconder dentro de uma árvore. Mas ele então fica desesperado, encurralado pelo monstro e acaba gritando pelo seu amigo. Ele então vem voando pelas árvores e acaba atingindo o monstro na cabeça em cheio, finalizando-o. Dota então implora para seu amigo lhe sacrificar, pois ele já não está aguentando mais de dor. Seu amigo manda ele calar a boca. Seu amigo revela que este um herói tem grandes consequências, pois é a mesma coisa de tirar uma alma do inferno e colocar dentro de seu corpo. Pois isso traz um grande efeito colateral na memória e na identidade, pois ele morreu tantas vezes que já não deve mais recordar disso. Seu amigo faz um pedido dizendo se ele quer tanto morrer, é melhor fazer quando ele não estiver lá. E o pior de tudo é que esse garotinho tava fazendo um escândalo por um simples gaiozinho que entrou em sua barriga. O Proto então manda ele parar de ser ladrão e pegar as coisas. Ele responde que é força do hábito e viu a carruagem desprotegida, então resolveu pegar. Mas o Proto responde que era mais fácil ele não ter pegado nada, que era só pra ver como estava a situação. Ele então responde que já viu bastante fadas, mas que agora estão lidando com uma praga demoníaca e que são mais de 5.000, de acordo com o relatório que foi passado para ele. Dota acha que isso é loucura, pois são apenas eles dois para poderem enfrentar tudo isso, pois eles dois são obrigados a ajudar na retirada da tropa dos cavaleiros, e é claro, sem apoio de mais ninguém. Seu amigo então lhe dá um conselho para que ele não fuja, para sua cabeça não ser decapitada. Mas o Dota não tá nem aí, porque sempre que um herói é morto, ele é revivido. Mas o Shiro recorda ele novamente, pois os heróis, quando eles voltam a vidas, ele perde sua essência e não sabe direito quem eles são. E ele não quer passar por isso novamente. Ele então apressa o Dota para eles saírem logo de lá. Ele então se aproxima do caixão e pergunta o que é, mas após puxá-lo, ele fica incrédulo e pergunta por que Dota roubou um caixão. Ele então dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que estava tão desprotegido e fácil de roubar, que ele pode ser algo para alguma coisa. Ele então pergunta se isso valeu as mordidas que ele levou dos monstros. Diz que é melhor que essa coisa esteja bem vazio, mas ele responde que talvez não, que estava um pouquinho pesado. Ele então decide abrir o caixão, dizendo que pode ser uma pessoa que ele já deve meter a mão, mas os dois acabam se espantando. Ele fala que isso não é nada bom, e seu amigo pergunta se ela não é uma princesa, mas ele responde que ela na verdade não é nenhuma humana, pois a garotinha que está aí na verdade é uma deusa. Dota fala que uma deusa não é aquele tipo de arma que foi usada para lutar contra os lordes demônios, e ele responde que é isso mesmo. O Shiro chama ele para ir embora e o ameaça dizendo que mata se ele levar aquilo. Os dois ouvem uma corneta e pergunta se são alguns cavaleiros. Ele fala que deve ser um grupo de reconhecimento e pergunta se Dota tá vendo alguma coisa. Ele responde que tem um bocado de fadas, todos os cavaleiros estão sendo atacados. Eles estão lutando e fazendo o máximo para sobreviver, mas infelizmente não é o suficiente. Dota então chama ele para fugir cagando de medo, mas ele fala que vão lutar, que vão poder salvar os cavaleiros bem antes do pôr do sol. A deusa então responde que essas são ótimas palavras, e isso torna ele digno de ser seu cavaleiro. Ela então fala que com o poder dela, a vitória dele será garantida, e só pede em troca um cafuné. Filo fala que ela deve ser a 13ª deusa que ainda não tinha sido ativada. Ela então se apresenta como Teorita, a deusa que traz milagres para a humanidade, e fala que só quer que ele peça algo a ela, mas ele responde na lata que não gosta de deusas. Ele então ordena que Dota resolva o problema, pois foi ele quem arrumou a confusão. Filo então pede o apoio de Dota para mostrar onde os monstros estão, e Dota responde que estão às 10 horas, bem próximo à direita. A deusa Anã então fala para ele que os bichos estão vindo e ele avança com tudo, e joga uma adaga que acerta o monstro em cheio. Após o monstro ser atingido, ele acaba explodindo e levando vários monstros com ele, e acaba ajudando um cavaleiro que estava ali ao redor. Ele tenta avisar que vai chamar a atenção, mas dois monstros acabam interrompendo, e ele joga duas adagas neles que acabam explodindo o monstro. Ele então pede para Dota entrar na batalha e ficar atento. Quando Dota ia responder, o monstro acaba pulando nele, e ele dispara sem nem pensar. Ele então dá um jeito de dar cabo dos bichos, explodindo todos eles de uma vez, mas um acaba o atingindo, o baixar a guarda. Quando ele está distraído, ele é quase pego por um monstro de surpresa, mas Dota dispara o ajudando. Quando o cavaleiro encosta para agradecer, vê a marca no pescoço e percebe que ele é um herói condenado. Ele então ordena que eles fujam de lá, pois os monstros estão chegando, e ele fala que ser salvo por alguém como ele só mancha a honra dele. Seu amigo estava esperando um agradecimento, mas na verdade ele revela que é isso que é ser um herói. E ele então pergunta por que eles estão com uma deusa, pois a entregou à equipe de transporte. Mas eles são interrompidos pelo seu amigo, dizendo que algo terrível aconteceu, pois a força principal está indo diretamente para a praga. Ele então pergunta onde eles estão, e
ele responde que algo próximo ao rio passa. Ele então fala que vai lá para dar uma bronca na comandante dele. O soldado fala que tem monstros à vista, e a comandante então pede que todos se preparem para um combate, que é para segurar o fogo até o último momento. Ela então manda que todos disparem. A criatura então é acertada, mas isso não impede que os exércitos inimigos de monstros continuem a avançar. Dot então responde que eles já estão em batalha, mas o seu amigo fala que logo eles ficarão sem munição. O soldado então avisa sua capitã que está sem munição e ela manda todos entrarem em combate corpo a corpo. O herói então faz de tudo para poder chegar no local a tempo, e ele então usa tudo que ele tem para poder lutar contra os monstros, jogando adaga por adaga, explodindo monstro por monstro. A comandante então acaba notando a presença dele e pergunta o que é isso, enquanto ele está acabando com os monstros, dizendo que isso está sendo fácil demais. Ela então pergunta quem é ele e ele supõe que ela deve ser a comandante. A deusa então acaba aparecendo e Kivia pergunta o que ela está fazendo ali, perguntando se ele não atacou o grupo de transporte. Prota responde que não e todos estão bem, e também que a culpa de tudo aconteceu não é dele e ainda não fez nenhum pacto com ela. Ela então pergunta o que isso significa e ele responde que odeia deuses. A comandante então pergunta o que está acontecendo e quem é ele. Ele responde que esse não é o momento apropriado para isso, pois o Lorde Demônio está a caminho dali mesmo. Um paladino diz que já estão vindo, mas a comandante pede que eles não atirem, mas eles não acabam ouvindo a ordem e disparam a si mesmo. Então o ataque é todo ricocheteado de volta para o exército. O Prota fala que é melhor eles recuarem, pois não dá para enfrentar o monstro. Só que ela se questiona e diz que não vai mudar de ideia. Ele diz que essa é a sua missão, mas infelizmente ela pergunta o que a deusa está fazendo com ele. E de repente eles são surpreendidos por um ataque misterioso, quando olha o Lorde já está de frente para eles. Ele então começa a disparar várias vezes por cima deles. Vários monstros começam a sair desses casulos e atacar todos o exército. A capitã manda todos manter a posição, mas infelizmente eles não aguentam. Ela então mantém a guarda, mas Shiro acaba atacando o monstro por trás. Ele então fala que sua sorte acabou, mas de repente os monstros acabam derrubando o canhão e explodindo tudo ao redor. Quando Shiro acorda, percebe que todo mundo já está no chão, pois caso ele não use o poder dela, todos irão morrer. O Prota então começa a chamar a capitã Kivia para poder usar o poder da deusa, mas de repente ele vê um capacete e o sofrimento de todos os exércitos. A deusa fala que se ele não fazer o pacto, as vidas serão todas perdidas, e que não liga que ele odeie ela ou as deusas, mas ela garante a vitória para ele. Ele então decide fazer o pacto com a deusa, mas de repente ela fala que ele tem que oferecer o preço do pacto. Ele então corta a sua mão e pede a ajuda da deusa Teorita. Ela então concede a bênção de uma deusa, e ele diz que essa será a vez que ele desperdiçará sua vida mais uma vez. A deusa então usa todo o seu poder para esmagar o exército inimigo, atacando todos por cima. Ela pergunta o que ele achou e diz que ele pode elogiar ela da forma que ele bem entender. Só que ele fala que antes disso precisa resolver um negocinho. Ele então começa a jogar a espada, destruindo os monstros, começa a pedir para ela mais espadas. E ela fala que deseja receber bastante elogio depois. Ele fala que se conseguir sair vivo de lá, pode apostar que vai ter. A Kivia acorda e o Prota pede para ela tirar os feridos de lá. Ela diz que não vai receber ordem de um herói, mas ele pergunta se ela quer continuar viva. Ele fala que não quer morrer e nem ver ninguém morto, e por isso vai matar o Lorde Demônio. E assim que voltar, ele aceita qualquer punição e elogia bastante a deusa. A deusa se oferece para cuidar do caso, mas ele fala que ainda não, pois sabe que até as deusas têm seus limites, pois se ela exagerar acaba morrendo e ele não vai elogiar ela por isso. O monstro então aparece na frente deles e Shiro decide pular e atravessar o monstro. Então fica de frente ao Rei Demônio e começa a subir o seu corpo pouco a pouco. Ele então vê uma abertura entre o braço dele e atira a espada, arrancando o braço do monstro. Mas o monstro então começa a atirar com a ilha em cima deles. A deusa então fala que eles vão acabar cercados e pergunta se não quer que ela faça algo. Ele então ordena para que ela bote para quebrar e todos os monstros vêm para cima com tudo. Mas a deusa acaba acabando com eles com um simples toque e ele voa em direção ao monstro. Quando ele ia dar ordem, ela fala que já conhece a mente dele e ele pergunta se ela consegue. E ela fala que com toda certeza, já que é a sua deusa. Então cria uma espada gigantesca e Shiro usa todo o seu poder para poder amplificar a força da espada e acabar com o Lorde Demônio. Ele então atravessa o bicho e acaba criando uma explosão gigantesca. Mas assim que eles chegam no chão, o Lorde Demônio não decide deixar nada barato e tenta contra-atacar eles, mas Shiro protege a deusa. E o Lorde Demônio então fica descontrolado, pegando todos os monstros que ele tinha criado e absolvendo para tentar se regenerar. Dota então acaba aparecendo e pergunta o que ele está fazendo, e então vê que ele pegou um negócio. Ele então pergunta se ele está roubando novamente. Ele então dá uma desculpa esfarrapada e diz que dessa vez ele roubou algo útil. Shiro então regula a potência da bomba para poder ficar mais forte. E ele então pula em direção ao monstro, onde o Ronaldinho Gaúcho dando um chute de direita. A bomba então cai dentro do monstro e ele acaba se detonando automaticamente. A deusa então fala que as fadas estão se retirando e Shiro responde que é assim que acontece quando a praga demoníaca é destruída. E diz que tem que agradecer, pois pela primeira vez eles saíram vivos por conta do Dota ser um ladrãozinho. Quando ele vai responder que a bebida é por sua conta, a deusa então a lembra que foi tudo por conta dela. Ela então aproveita para cobrar ele os elogios dela
dela. Ele então o elogia dizendo que bom que ela está viva, mas ela acha meio estranho. Ela pergunta se isso é o suficiente para uma deusa e Shiro responde que não sabe. Mas quando ele vai fazer um cafuné na cabeça dela, ele lembra da antiga deusa que andava junto, mas a capitã então acaba os interrompendo, dizendo que ele é o herói procurado chamado Shiro, e esse é o Dota, e sozinho eles derrotaram o Lorde Demônios, pois ele é o pior criminoso da pior espécie. Ela então fala que a deusa deveria ter sido entregue à equipe de entregas, mas na verdade Shiro a roubou e fez um pacto sem permissão. Mas a deusa fala que isso deve ter sido destino e acredita em Shiro, pois é o seu cavaleiro, pois ele irá derrotar todos os Lordes Demônios e será digno de receber o poder dela. A capitã então comenta que ela não sabe qual é a acusação de Shiro, pois ele é um matador de deuses, pois ele antigamente já foi um cavaleiro sagrado e usou suas mãos para matar uma deusa. Shiro então é acorrentado e levado para julgamento. Ele então é acusado de ter comandado uma ordem de cavaleiros para a 11ª praga, mas quando se aproveitou e se aproximou da deusa e no amanheceu acabou entrando em combate junto com a deusa Seneva. Pergunta então se essa afirmação é correta. Shiro responde que sim, mas infelizmente os reforços nunca chegaram a ele. O cara então manda para ele responder apenas o que for perguntado. Ele então é acusado de, junto com a deusa, ter acabado de ter causado danos inevitáveis à tropa e pergunta se está correto. Ele então indignado diz que não está, pois foram ordens oficiais. Ele então diz que a fortaleza não enviou nenhuma ordem e tudo foi tomada por decisões de Shiro. Shiro responde que isso não é verdade, pois recebeu ordens, era para ir em direção à Utopia. Ele então é interrompido e dizem que nessa ordem foi tomada por ele mesmo, forçando os homens a irem para a morte diretamente, pois em tempos ele foi tomando decisões por conta própria, mas ele responde que isso é por conta da guerra e tinha permissões. O juiz então fala que o pior de tudo foi que ele matou a deusa, e ele então acaba concordando dizendo que é verdade. Todos se enfurecem mandando executá-lo ali mesmo. E ele então diz que ficou esperando os reforços, pois disseram que viria. O cara então diz que não viria ninguém, pois a ordem não veio de ninguém, pois foi tomada inteiramente dele. Ele então o interrompe dizendo que a deusa estava totalmente grata por ter salvado a sua tropa, arriscando a sua vida só para receber os elogios deles. Mas por ter usado todos os seus poderes, ela já estava no seu limite. Então ele teve que executá-la, pois quando uma deusa perde seus poderes, ela fica fraca e indefesa e acaba sendo contaminada pela praga demoníaca. Ele então fala que isso nunca foi registrada por nada e nunca teve relato sobre isso. Ele então fala que é um absurdo ter uma deusa contaminada, mas Shiro fala que ele tem que ouvi-lo, pois isso é perigoso demais, pois poderia acabar com a praga demoníaca possuindo o poder de uma deusa. Ele então confessa que já tinha matado a deusa, pois estava contaminada pelo poder demoníaco. Então falam que já que ele contou tudo o que deveria, era melhor ele ter se calado logo, então é forçado a se calar. Shiro então implora para continuar ouvindo ele, mas ele então é jogado no chão e diz que agora entendeu tudo, pois isso já estava tudo armado para ele. Mas ele então promete que irá descobrir quem foi que armou para ele, e que isso não vai sair barato, pois irá se vingar de todos eles. E esse foi o resumo do Sentense Tobihiro, ou Sentença do Herói. Se você gostou, já deixa o seu like, curte, comenta e me segue para mais vídeos.